Vamos ouvir a palavra de Deus? Se coloque de pé no seu lugar, pegue o teu livro santo, o teu evangelho, e abra junto comigo no evangelho relatado por Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 46. Mateus capítulo 12, versículo 46. Evangelho relatado por Mateus, capítulo 12, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Olha o que Jesus está ensinando. Eu vou ler apenas o versículo 48 novamente, que diz assim: ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe? E quem é os meus irmãos? Agora eu vou ler pela terceira vez e você repete em seguida, bem alto e bem forte. Diga assim comigo: ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Você crê que essa é a palavra do Senhor? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a tua palavra, meu Deus, agora ela vai ser pregada. E ninguém veio aqui ouvir o que o homem tem a falar. Todos íamos ouvir a tua voz e todos íamos ouvir a tua palavra. Então toma agora, Senhor, a boca desse humilde servo, desse humilde pregador, que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça na minha vida. Remove toda barreira, todo empecilho, todo obstáculo, e que a tua palavra, uma vez enviada, agora ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar? Muito bem. Jesus estava aqui nesse momento pregando, como sempre ele fazia. A Bíblia não relata onde Jesus estava, mas o texto diz que a mãe e os irmãos de Jesus estavam lá fora, trazendo o sentido de que Jesus ou estava numa casa, provavelmente numa casa, ou numa sinagoga. Mas eu acredito que Jesus estava em uma casa. E quando Jesus pregava, você sabia que Jesus atraía multidões. E enquanto Jesus estava lá pregando, no meio daquela multidão, chega a mãe de Jesus e chega os seus irmãos. E não conseguem chegar até ele. Porque você sabe que numa multidão é difícil você se locomover. É difícil você passar ali entre as pessoas. E muitas vezes as pessoas nem deixam você passar. Aí a mãe de Jesus e os irmãos disseram: olha, vai lá em Jesus e diz que a gente quer falar com ele. Aí o rapaz que estava lá disse: tudo bem, eu vou. Aí saiu cortando assim no meio do povo e chegou até o Senhor Jesus e disse aquilo que nós acabamos de ler: olha, tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. Eles querem falar contigo, Jesus. Eles estão pedindo para falar com o Senhor. E nós precisamos entender essa palavra, que quando Jesus vai dizer: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Jesus não está de maneira nenhuma menosprezando a Maria, nem menosprezando aos seus meio-irmãos, até porque ele só era filho de Maria. Mas Jesus está querendo aqui nos ensinar algo espiritual. Jesus está querendo trazer através dessa situação um ensinamento espiritual para as nossas vidas. Porque afinal de contas, quem é a mãe de Jesus? E quem são os seus irmãos? O próprio Jesus, ele vai responder. Eu quero que você analise comigo esse texto, versículo por versículo. Vamos ler o versículo 46, mais uma vez. Mateus capítulo 12, versículo 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos,
pretendendo falar-lhes. Diga assim: Jesus tinha irmãos da parte de Maria. Aqui já quebra a ideia de que Maria ela continuou virgem depois de Jesus. De maneira nenhuma. Porque Jesus teve irmãos. E de quem vieram esses irmãos? De José. José com Maria que teve filho e nasceu os meio-irmãos de Jesus. Então já quebra a ideia de que Maria continuou virgem. Porque o único que foi concebido pelo Espírito Santo em Maria foi o próprio Jesus. E depois disso, José teve filhos e filhas com Maria. O único gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria foi Jesus Cristo. Versículo 47. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Olha que texto lindo. E Jesus, é como se alguém chegasse para Jesus e dissesse: olha, Jesus, a tua família está lá fora. É como se alguém dissesse para Jesus: olha, Jesus, a tua família está esperando por você, a tua família quer falar contigo. E é interessante que o texto vai dizer que eles estavam do lado de fora. E o que foi que Jesus disse? A minha família é essa aqui. Os que estavam com ele. Então Jesus está nos mostrando claramente que a família de Jesus é aqueles que estão dentro da casa de Deus. Quem entendeu, diga amém. Quem está dentro da casa do Senhor, diga glória a Deus. Então você faz parte da família de Cristo. A palavra do Senhor, quando Jesus nos declarou isso, Jesus está dizendo: a minha família está dentro da casa do meu Pai. E por mais que muitas pessoas lá fora digam: ah, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não. Jesus está dizendo: a minha família está dentro da casa do meu Pai. Versículo 48. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Sabe o que Jesus estava falando naquele momento? Quem é a minha família? Quem de fato é a minha família que vocês estão dizendo? E o próprio Jesus vai dizer quem é a família dele. Versículo 49. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, ô glória, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Diga glória a Deus. Quem faz a vontade de Jesus aqui, diga amém. Então você faz parte da família do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos entender algumas lições que esse texto nos traz. A primeira lição é que a família de Jesus não é gerada pelo vínculo sanguíneo humano. Não. A família de Jesus não é gerada pelo vínculo sanguíneo humano. Porque se fosse assim, Jesus teria dito: minha família realmente está lá fora. Mas olha o que João vai dizer aqui, no evangelho relatado por Mateus, no capítulo 3. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender é que a família de Jesus não é gerada pelo vínculo sanguíneo humano. Mateus capítulo 3, versículo 7. Diz assim: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Sabe o que João estava pregando? João estava dizendo: arrependei-vos, porque está chegando Jesus Cristo. E os escribas e fariseus era aquele povo que tinha na sua veia o sangue judeu. Eles diziam: não, nós não precisamos disso, porque nós temos o sangue de Abraão nas nossas veias. Nós não precisamos de arrependimento, porque nós já somos filhos de Deus. O sangue de Abraão corre nas minhas veias.
Aí João vai olhar para ele e vai dizer: raça de víboras. Se Deus quisesse, poderia tornar dessas pedras filhos a Abraão. Logo está nos mostrando que o vínculo ao qual nos liga a família de Jesus não é o sangue humano. Porque às vezes a pessoa diz: ah, pastor, com certeza, eu sou filho de Deus, o meu pai é pastor, a minha mãe é do ciclo de oração. Olha, pastor, na verdade, o meu pai faz a obra, faz isso, faz aquilo. Não, querido. O que nos liga à família de Jesus não é o vínculo sanguíneo humano. Não é isso. Porque se fosse, Jesus já teria falado. Porque não é filho de pastor, não é neto de Deus. Filho de crente também não é neto de Deus. Nós não somos ligados a Cristo pelo sangue que corre nas nossas veias. Mas você sabe o que nos liga à família do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Deixa eu mostrar a você. Apocalipse capítulo 5. Veja comigo. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Capítulo 5, versículo de número 9. Diz assim: e cantando um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Diga glória a Deus. O que é que nos liga à família de Cristo? O sangue que foi vertido naquela cruz. Que coisa linda. É isso que Jesus estava falando. Quem é a minha família? Aqueles que eu comprei com o meu sangue naquela cruz. Agora volte comigo lá no texto. No evangelho relatado por Mateus, capítulo 12. Vamos continuar analisando. Porque você já aprendeu que o que nos liga a Jesus, o que nos liga à família de Jesus, é o sangue do Cordeiro naquela cruz. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 12, perdão. Versículo 46. Vamos continuar lendo a história. A família de Jesus não é gerada pelo vínculo sanguíneo humano. Já te mostrei. Agora Jesus também vai fazer uma pergunta muito forte. Jesus vai dizer: quem é a minha mãe? E observe bem, quando Jesus vai dizer quem é a sua mãe, Jesus olha para os discípulos e diz: esses aí são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Agora fica no mínimo estranho, é ou não é? Imagina olhar ali para o evangelista e dizer: ali está a minha mãe. Ficaria estranho ou não? Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é uma lição espiritual. Pastor, o que Jesus quis dizer quando ele disse: ali está a minha mãe? É porque a mãe, ela traz o sentido de gerar. Mãe é aquela que gera o seu filho. Mãe é aquela que traz a vida ao mundo. Jesus está falando: aí está a minha mãe. Jesus está falando no sentido de gerar, e de gerar vida. Então por que, pastor, Jesus vai dizer isso? Porque quem foi que gerou ao próprio Jesus no ventre de Maria? O Espírito Santo. E quem é que gera Jesus quando essa palavra é pregada? Quem é? O Espírito Santo de Deus. Então, quando nós pregamos a palavra, Cristo nasce no coração daquele que está ouvindo. Diga glória a Deus. É isso que Jesus estava falando. Aí está a minha mãe, porque onde eles pregarem, irá nascer Jesus Cristo no coração de cada pessoa. Vamos aplaudir ao nome santo do Senhor Jesus. Esses são as mães de Jesus. Olha o que Paulo vai dizer aqui na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto,
até que Cristo seja formado em vós. Sabe o que Paulo está dizendo? Meus filhinhos, eu cuido de vocês, até que em vocês seja gerado Cristo Jesus. E a mãe, ela traz esse sentido de gerar, a mãe, ela traz esse sentido de dar a vida. E todos aqueles que ouvem a palavra e recebem a Jesus, é gerado no seu coração a vida. Olha o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 2, ainda em Gálatas, no versículo 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Era isso que Jesus estava falando. A minha mãe é todo aquele que me faz gerar no coração de outras pessoas. E continuando com você, essa análise, Jesus vai dizer assim: quem são os meus irmãos? E quando nós falamos em irmãos, nós falamos de pessoas próximas. Você tem um amigo muito chegado a você? Quem tem um amigo muito chegado? E quando você tem um amigo muito chegado a você, o que é que você diz? Ah, ali é como um irmão para mim. Aqui na Paraíba, eu conheço uma pessoa que desde quando eu cheguei, me acolheu, me recebeu, estava comigo, está comigo até hoje. E quando eu olho para ele assim, eu digo: ah, você é mesmo que um irmão para mim. Ele faz: ô pastor, obrigado. Mas é. Por quê? Porque eu tenho uma união maior com ele, eu tenho um carinho maior por ele, eu tenho uma amizade grande com ele. E quando Jesus está falando assim, quem é o meu irmão? Ele está falando no sentido de trazer união. Os irmãos de Jesus são aqueles que estão unidos. Os irmãos de Jesus são aqueles que estão sempre juntos. Você já parou para prestar atenção? Como é que você cumprimenta essa pessoa que está do teu lado? Você diz como? Paz do Senhor. O quê? Irmão. Porque traz o sentido de união, traz o sentido de unidade, traz o sentido de você estar junto, traz o sentido de que nós somos a família de Cristo. Diga glória a Deus. Unidos como, pastor? Primeiro, unidos a Cristo. Aqui no Evangelho relatado por João, no capítulo de número 15, versículo de número 1, olha o que Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Unidos a quê, pastor? Primeiro, unidos a Cristo. Quem é da família de Deus é unido a Cristo. Não tem como a pessoa dizer: ah, eu faço parte da família de Cristo, eu faço parte da família de Deus, se não é unido a Cristo Jesus. Onde estavam os discípulos de Jesus quando ele falou isso? Unidos a ele. Então, quando Jesus fala quem é os meus irmãos, Jesus está falando no sentido da união. 2 Coríntios capítulo 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, diga assim: está em Cristo. Tem que estar em Cristo. Nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar em Cristo Jesus. E segundo ponto, porque Jesus disse: quem é os meus irmãos? Todo aquele que é irmão de Jesus está unido como igreja.
Aqueles que são irmãos, aqueles que são da família de Deus, têm que estar unidos, têm que estar juntos, como os irmãos que somos na presença do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu separei alguns textos aqui, mas eu vou ler só um. Eu acho que esse aqui você conhece. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 37. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não o quisestes. Sabe o que Deus está falando? O que eu queria, o que eu quero é que vocês vivam unidos. E sabe onde mais está esse texto? Ali, ó. Porque sabe o que nós da Paz e Vida queremos? Que as igrejas vivam unidas. Que os irmãos, que os membros estejam unidos em um só corpo, que é em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Quem é unido a Cristo tem que ser unido na igreja. Não é à toa que você chama essa pessoa que está do seu lado de irmão, não. É porque nós somos uma família em Cristo Jesus. Quem também faz parte dessa família, diga amém. Glória a Deus. Essa é a família de Cristo. E por último, Jesus vai falar: todos os que fazem a vontade de Deus é a família de Jesus. Quem faz parte da família de Jesus são aqueles que obedecem a palavra do Pai. Olha o que está escrito aqui, Evangelho relatado por João, capítulo de número 6, agora no versículo de número 38, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem é que está falando aqui? Jesus Cristo. Então, para que nós venhamos fazer parte dessa família, nós precisamos obedecer ao Pai, que é Deus. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse sim faz parte da família de Cristo. Leia comigo agora o que está relatado no Evangelho relatado por Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 33. Olha só o que diz a palavra. Onde nós lemos, só que aqui é o relato de Marcos. É a mesma história, só que relatado aqui no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 33. E ele lhe respondeu dizendo: quem é a minha mãe e os meus irmãos? Observe no detalhe agora. E olhando em redor para o que estavam assentados junto deles, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Olha ao seu redor agora. Olha ao seu redor. Sabe o que você está vendo? A sua família. Jesus, da mesma maneira, ele olhou aos que estavam junto deles e disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Eis aqui a minha família. Quem também faz parte da família de Cristo, diga amém. Glória a Deus. Então saiba que a família de Jesus não é ligada pelo sangue humano. A mãe de Jesus é aquela que gera a Jesus nos demais corações. E os irmãos de Jesus são aqueles que vivem em união, em harmonia com Cristo, para juntos nós estarmos com Ele eternamente. E por último, a família de Jesus é aqueles que fazem a vontade do seu Pai. E quem é o Pai de Jesus? É o próprio Deus. Então, se você faz a vontade de Deus, você faz parte da família de Cristo Jesus. Quem faz a vontade de Deus, diga amém. Então se coloque de pé e dê uma linda salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Essa é a família de Cristo. Essa é a família de Deus. E essa família é tão grande
que ela é como um coração de mãe. Sempre cabe mais um. E como é que eu faço, pastor, para entrar nessa família? Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, que você vai fazer parte da família de Cristo. E qual é, pastor, a vontade de Deus? Que você aceite a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Quem já fez isso aqui, diga amém. Então você já está cumprindo a justiça de Deus e você faz parte dessa grande família do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem entendeu essa mensagem, diga amém. E quando nós somos famílias, nós temos que viver unidos. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que vivia a igreja no tempo dos apóstolos. Isso é algo que está faltando muito nos nossos dias, viu? A união, o amor pelo próximo, o cuidado. Porque quando nós vemos a igreja, às vezes a pessoa vem à igreja e assiste ao culto como uma palestra. Como é uma palestra? Você vai lá, senta e vai embora. Não conhece ninguém, não fala com ninguém, não sabe quem é ninguém e some. Não. Aqui não é para você assistir uma palestra. Aqui é para você viver em família. Diga glória a Deus. Sabe aquele dia que você reúne todo mundo e diz, vamos lá para a casa de mamãe. E está todo mundo junto, aquela mesa enorme, um jantar, com frango, com pernil. É? Você já fez isso? Quem já fez isso? Nós fazemos muito isso, a minha família, nós fazemos mais isso no Natal. A gente reúne todo mundo, aí faz lá aquela mesa maravilhosa, a gente participa junto, em família, e está todo mundo ali, conversando, unido, falando. E quando você vem todo domingo na igreja, é o quê? É quando você se encontra com a sua família. Porque durante toda a semana, você está trabalhando, você está ocupado, mas hoje não. Hoje é o dia que nós estamos reunidos como a família do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus é aquele que ama a sua família. Então vamos orar agora. Feche os seus olhos junto comigo e diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e era tudo o que eu precisava, porque eu entendi que a minha família é o Senhor. Eu entendi que a minha família são todos os que fazem a vontade de Deus. Eu entendi que a minha família é Jesus Cristo. E eu quero estar sempre nesta família, em nome de Jesus. Agora vá falando com Deus. Vá falando com o Senhor e vá dizendo, meu Pai, obrigado por participar dessa família maravilhosa. Vá falando com o Senhor e diga, meu Deus, obrigado pelo Senhor ter me resgatado. Diga, meu Deus, obrigado por ter enviado o teu único filho, Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Vá clamando ao Senhor e vá dizendo o quanto você o ama, o quanto você deseja estar com Ele para sempre. Porque chegará um dia que o Senhor e Salvador voltará para nos buscar. E Ele mesmo disse, eu vou preparar morada para vós. E estaremos para sempre com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivendo em união, vivendo em harmonia, vivendo em família para todos sempre. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Meu Deus, a tua palavra foi pregada. E eu sei, meu Deus, que essa mensagem foi o Senhor que colocou no meu coração. Talvez essa pessoa que está aqui hoje não está com seu familiar ainda. Ainda, Senhor. Não está com seu ente querido ainda. Salvo na tua casa e na tua presença. Mas além dessa família que o Senhor nos entregou, que é pelo nosso sangue, há uma família ainda muito maior. A família, meu Deus, do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Este é da família de Jesus Cristo. Por isso eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor venha a cada dia mais trazer essa certeza no nosso coração. Porque nós queremos para sempre fazer parte dessa grande família do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Diga assim, eu faço parte da família de Cristo. Amém.